respeito da glória da segunda casa, da proposta de Deus para o povo pós-cativeiro. A Bíblia diz que Daniel, compreendendo os dias, os tempos, ele entendeu pelas Escrituras que já tinha passado o período de 70 anos. Porque a proposta de Deus para o povo que saiu de Judá para o cativeiro é que eles passariam 70 anos. Então nós conhecemos a história das primeira levada, da segunda, que Nabucodonosor, e passando-se esse período de 70 anos, que o Senhor diz que através de Ciro, através do decreto de Ciro, o povo voltaria para a sua pátria, para a sua terra. E Daniel, estando na Babilônia, ele compreendeu que os tempos já tinham se passado pelas Escrituras, já tinha se cumprido os 70 anos. Então, quando o povo ele vem, e aí a gente vê a primeira levada com Esdras, e a gente vê também com Neemias, reconstrução dos muros. E quando o povo ele vem do cativeiro, a proposta era de reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor. Quando eles voltam muito empolgados, eles voltam com aquele desejo no coração de reconstruir uma casa de oração, uma casa do Senhor. Mas o tempo vai passando e eles vão se esquecendo disso, lança-se as bases, e daqui a pouco vem as primeiras perseguições em relação até à própria reconstrução, e eles param, e depois começam a construir as suas próprias casas, e a casa do Senhor ela fica num esquecimento, a ponto do profeta chamar de volta a atenção daquele povo. E é tão importante que ele começa fazendo uma pergunta para aquele povo: quem dentre vocês que ficaram, ele está perguntando para os que ficaram, porque não foi todo mundo que foi levado para o cativeiro, ficou ainda uma boa parte, aqueles que aos olhos dos próprios governantes não servia para muita coisa, então eles ficaram. Então o profeta Ageu, ele pergunta para eles: quem dentre vós aqui, os que ficaram, lembra dessa casa na sua primeira glória? Ele está fazendo menção do templo que Salomão construiu, segundo as Crônicas 7, falando exatamente do esplendor, da glória, da manifestação, do sacrifício, aonde o próprio Deus, ele declarou que toda oração que se fizesse naquele lugar, ela seria ouvida, porque o Senhor escolheu para ele aquele lugar, casa de oração. Então a pergunta do profeta para aquele povo que ali estava, dos que tinham ficado, se eles se lembrassem: algum de vocês lembram desta casa na sua primeira glória, ou seja, na construção do primeiro templo, o que o Senhor fez, a glória que se manifestou, o desejo que as pessoas tinham de estar aqui, de servir? Os que estavam dentro não podiam sair, e os que estavam fora não podiam entrar, porque quando os sacerdotes e os levitas dedilharam os seus instrumentos, a glória de Deus se manifestou. Então uma pergunta para eles é para que aquele povo ali fizesse uma autorreflexão. Por quê? Porque o próprio livro de Ageu, ele diz que os velhos, os anciões dos dias de Ageu, eram as crianças dos dias de Salomão, do templo, daquela inauguração, eram as crianças. Então ele estava perguntando justamente agora, eles já anciãos, ele estava perguntando para eles: vocês se lembram do que aconteceu? Da glória que foi manifesta? De uma presença de Deus que foi tão intensa
na vida das pessoas que ali estavam, as maravilhas que eles sentiram, por fazer parte dessa história, por estar naquele culto, naquele dia. É como se ele estivesse trazendo à memória deles o que eles viveram, o que eles provaram. O que eles presenciaram naquele dia era algo que não deveria ser esquecido ao longo do tempo. Então eles começam a fazer uma autorreflexão. Mas eu acho interessante essa leitura, que agora ele começa a fazer uma convocação. Ele começa a chamar agora não apenas aqueles que começaram, mas os governadores. As pessoas que faziam parte de uma liderança, agora está convocando eles para recomeçar o que eles tinham começado e tinham parado. Então ele começa a trazer coisas para eles e diz assim: quem há entre vós que tendes visto, que viu esta casa na sua primeira glória, agora como verdes? Como verdes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos? É como se ele está dizendo, ó, a intensidade da glória do primeiro templo, ela foi tão grandiosa, mas ele foi destruído. Agora vocês voltaram da Babilônia com a proposta de reconstruir a casa do Senhor, mas vocês começaram e pararam. Então aquilo que vocês viram, uma glória intensa, agora olha para a condição dessa aqui agora. Como a verdes. Como é que vocês estão vendo ela agora? É como nada diante dos olhos de vocês. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês viram uma glória tão intensa e vocês não estão acreditando que isso possa acontecer de novo. Porque vocês começaram e pararam. Vocês começaram tão animados, vocês estavam com a expectativa lá em cima. Vocês vieram de lá com essa convicção no coração de vocês, mas a primeira luta, a primeira batalha que vocês enfrentaram, vocês pararam no caminho, vocês desistiram do propósito. Parece que a gente está olhando para a gente mesmo, né? Que a gente começa as coisas com tanta intensidade, a gente começa com tanto vigor, a gente vai dar certo, a gente está animado, mas alguém começa a dizer: olha, não vai dar certo, não é desse jeito. E aquilo parece que começa a desmotivar a gente, aquilo começa a tirar aquela alegria que a gente tinha, e daqui a pouco a gente começa a duvidar daquilo que a gente tinha certeza outrora. E a proposta de Deus é para que a gente não venha, de forma nenhuma, desvanecer. Que a gente não venha cair na tentação de desistir daquilo que o próprio Deus colocou com tanta intensidade no nosso coração. Porque a nossa caminhada é árdua, é um desafio muito grande, mas a gente não pode parar porque alguém disse que a gente não vai conseguir. Porque alguém disse que não vai dar certo. Então, a ideia aqui do profeta é despertar aquele povo para uma realidade que até eles mesmos tinham se esquecido. É por isso que ele começa despertando eles e motivando ao mesmo tempo, e ele fala uma coisa interessante aqui no verso 4, ele diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Observa que ele está dizendo assim, olha, ele começa a falar individualmente. Esforça-te, Zorobabel. Ele diz, esforça-te, Josué. Agora ele diz, esforça todo o povo da terra. É como se ele estivesse dizendo, olha, começou individualmente, agora é coletivamente. Porque se os líderes se desmotivarem, o povo também vai ser desmotivado. É por isso que ele começa pela liderança. Ele começa falando com eles, dizendo, olha, vocês precisam ser motivados. Vocês precisam ser despertados. Vocês precisam acordar para a realidade. Porque se vocês forem intensos naquilo que vocês fazem, vocês também vão levar o povo a compreender. Vocês vão levar o povo também a ter entendimento daquilo que Deus propõe no coração de vocês. Você sabia, irmãos, que o avivamento ele tem que partir daqui para aí? Não é de lá para cá. Porque aqui é o altar do Senhor. Se tiverem líderes motivados, líderes espirituais, líderes que são avivados, a igreja vai ser avivada, porque aqui é o altar do Senhor, onde Deus fala conosco e nós transmitimos a mensagem. É por isso que a ordem de Deus, ela sempre é para a liderança, motivando eles a despertar o povo.
motivando eles a também injetar uma palavra de ânimo e de esperança também no coração do povo, para que eles viessem se motivar. É por isso que ele começa com os líderes, ele começa aqui com os governadores, e aqui ele começa dizendo: todo o povo, assim diz o Senhor. E o que é que eu devo fazer? Ele diz: trabalhai. Olha aqui o que é a proposta: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Só vai acontecer quando vocês se disporem, quando vocês estiverem compreendendo o propósito pelo qual vocês saíram lá da Babilônia, vocês saíram agora da Pérsia, porque ele diz assim: o meu espírito está com vocês. E aí ele vai muito além, irmãos, para mostrar que ele está presente em todo o processo da vida daquele povo. Ele diz: olha, o meu espírito está com vocês desde quando saíram do Egito. O Senhor foi longe. O Senhor está dando para eles certeza de que Ele nunca abandonou eles, que o Senhor sempre esteve presente na vida deles. E o que foi que fez com que tardasse isso? Foi a ausência de uma busca do entendimento de vocês para com a proposta que eu lancei para vocês. Quando vocês abriram mão da minha proposta, dos meus princípios, vocês foram conduzidos para a Babilônia, porque vocês se distanciaram. Mas o meu espírito que tirou vocês desde lá do Egito, que eu disse que estava com vocês, eu estou com vocês aqui agora também. Agora, para que as coisas aconteçam, vocês precisam se esforçar. Vocês precisam trabalhar. E ele diz assim: e quem é que está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos. É o Senhor que está dizendo que vocês têm que se esforçar. Porque, irmãos, nós nunca vamos alcançar o nosso objetivo se não tiver esforço da nossa parte. As coisas, elas não vão cair fáceis nas nossas mãos. Vai requerer de nós o quê? Esforço. Vai requerer de nós disposição. Vai requerer de nós uma ação. É por isso que o Senhor está dizendo: olha, esforça-te. Porque as coisas vão acontecer à medida que vocês se esforçar. E o esforço é uma denúncia da minha vontade, porque eu quero que isso aconteça. E eu vou me esforçar para isso, eu vou esboçar uma reação. E quando Deus olha, irmãos, e vê que cada um de nós estamos nos esforçando para alcançar algo glorioso, algo jamais visto, o próprio Deus vai viabilizar meios para que nós alcançamos. Porque Ele está vendo o meu esforço, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua disposição. Toda pessoa que quer vencer na vida, irmãos, ele acorda cedo. Ele se projeta, ele batalha para conquistar, porque ele sabe que nada vai vir fácil, tudo vai ser com esforço. Vai ter que ter uma disposição para alcançar o propósito de Deus. É por isso que ele está dizendo: esforça-te. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: faça por merecer. Conquiste o que você deseja, mas é com luta, é com esforço. Toda nação que é forte, primeiro ela passou por uma grande batalha. Toda igreja que é forte, ela passou por uma grande luta. Todo homem que é forte, você pode conversar com ele, ele vai contar a história dele. Eu comecei algo, foi difícil, eu batalhei, eu fui até às vezes rejeitado, eu fui desacreditado, mas eu perseverei, eu fui avante e eu consegui. Quando você vê alguém bem, ele vai dizer: eu tenho uma história de superação para contar, porque eu me esforcei.
eu batalhei para chegar aqui. Então o Senhor diz: olha, vocês precisam se esforçar para que vocês possam alcançar o propósito, para que vocês possam contemplar o que eu tenho para fazer, mas vai requerer de vocês uma ação, uma disposição de vocês. E ele diz assim, olha o que é que ele vai dizer para aquele povo: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, e não temas, ou não temais. Ou seja, eu estou falando para vocês se esforçar, porque eu fiz uma aliança. Eu tenho um acordo com vocês, eu tenho um pacto com vocês. Desde quando vocês saíram do Egito, eu fiz uma aliança que eu estaria com vocês, o meu espírito estaria no meio de vós. O Senhor está dizendo assim: olha, a minha aliança permanece, a minha palavra permanece, o meu espírito permanece. Só depende de vocês acreditar que eu posso fazer quando vocês se dispor. Quando vocês reagirem, por quê? Porque a minha palavra permanece. O pacto, ele continua. O que eu firmei com vocês está de pé. Vocês permaneçam buscando, acreditando, perseverando, batalhando, porque o meu espírito está no meio de vós. O Senhor está motivando eles, irmãos, a não desistir. Quando ele diz: o meu espírito está no meio de vós, o Senhor está encorajando eles a batalhar. Você lembra de Josué capítulo 1, verso 9? Que o Senhor diz assim: não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas há um segredo, irmãos, que o Senhor, ele fala para Josué. Ele diz assim: olha, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Aí ele diz: esforça-te, tem de bom ânimo, ser corajoso. O Senhor está dizendo para Josué naqueles dias, e como se ele tivesse repetido a mesma coisa aqui, injetando nele uma injeção de ânimo, para que ele viesse a se despertar, porque ele tinha desafios na caminhada. O Senhor, ele nos motiva, o Senhor, ele injeta em nós uma palavra de ânimo, para que nós possamos levantar, reagir, prosseguir, porque o caminho que nós estamos trilhando, ele é árduo, mas nós precisamos vencer. Nós precisamos alcançar o propósito, porque se nós não alcançarmos o propósito, então ele fala uma outra coisa importante: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei, olha a condição, farei tremer o céu, a terra. Ele começa a falar de coisas grandiosas. Farei tremer a terra, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Por que que o Senhor vai fazer abalar tudo isso? Olha só, irmãos, quando nós compreendemos que Deus, ele está conosco, e o propósito é de se revelar, e que nós nos disponibilizamos, ele vai fazer coisas grandes para que o nome dele também seja glorificado. Eu vou abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Ele vai mover céus e terra para que o propósito se cumpra. Outra coisa que ele fala aqui, que é de suma importância, ele diz: farei tremer todas as nações. Ou seja, Israel estava tão desacreditado, vindo de um cativeiro, mas para que o propósito de Deus viesse se cumprir, Deus ia fazer coisas grandiosas, ia fazer um rebuliço, não apenas mover céu, terra e mar e terra seca,
mas ele ia sacudir as nações. Porque todos aqueles povos seriam despertados a partir da disposição do povo. Olha só o que está sobre nós, uma responsabilidade de avivar ou de despertar outras pessoas. O Senhor está dizendo assim, ó, tudo isso pode acontecer a partir da disposição de vocês. Porque se vocês se aquietarem, se vocês se acomodarem, nada vai acontecer. Mas se vocês se despertarem para fazer aquilo que eu tenho determinado, para que vocês façam, eu mesmo vou promover algo em volta disso aqui, que as nações inteiras, elas vão ficar sabendo daquilo que vai acontecer neste ambiente, que vai acontecer neste lugar. Aquilo que eu posso promover através de vocês. O Senhor só quer, irmãos, nos usar para que nós sejamos instrumentos. Nós, como instrumentos de Deus, Ele vai mover, despertar as nações por causa do teu grito, por causa da tua disposição, por causa da tua entrega. É através de você que Deus quer fazer coisas grandiosas. E o Senhor está dizendo para eles, olha, as nações, elas vão ouvir, as nações, elas vão ver, elas vão presenciar o que vai acontecer a partir de uma disposição de vocês, de uma atitude, de uma ação de vocês. Por quê? Porque tudo faz parte de o quê? De um plano, de um projeto, de um propósito de Deus. E isso é grandioso. Ele começa a relatar coisas maravilhosas aqui. Farei todas as nações, elas ouvirão coisas preciosas de todas as nações, então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Pode botar aí. Muito obrigado. Diz o Senhor dos exércitos. E isso é grandioso, por quê? Porque através daquele povo que estava desmotivado, Deus estava motivando eles a alcançar algo jamais visto. Por quê? Porque a proposta aqui, irmãos, é se aquele povo viram uma glória tão intensa, a proposta de Deus aqui é de revelar algo maior. A proposta de Deus para nós é sempre de revelar algo maior, porque Deus nunca derrama a mesma medida no mesmo lugar. Às vezes nós batemos no peito e olhamos para trás e dizemos assim, Senhor, como eu queria ser como alguém que o Senhor usou no passado. Como eu queria presenciar, ser usado como o Senhor usou um Moisés. O Senhor usou Abraão, o Senhor usou alguns dos profetas. Como eu gostaria de presenciar ou de ser usado como eles. E às vezes, irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de recebermos algo muito maior e valioso do que eles receberam. Uma vez, Billy Graham, ele estava orando no mesmo quarto que John Wesley orava. E ele estando ali, ele orando, e era uma turma que estava com eles. E o professor com aquela turma voltou. E ouviu uma oração de Billy Graham dizendo assim, Senhor, faz de novo. Senhor, derrama a tua glória de novo. Senhor, me usa como o Senhor usou John Wesley. Essa oração de Billy Graham. E naquele momento o Senhor ministrou no coração dele e disse assim, quem foi que ungiu John Wesley? Ele disse, foi o Senhor. Quem foi que tornou John Wesley grande? Ele disse, foi o Senhor. E o Senhor disse para ele assim, eu não posso fazer você maior do que John Wesley. E Billy Graham diz, o Senhor pode.
Sabe o que é que eu aprendo com isso? O que o Senhor estava dizendo para ele? Se ele encheu e usou John Wesley no seu tempo de uma forma tão intensa e poderosa que se tornou um dos maiores avivalistas do Reino Unido naqueles dias, o Senhor estava dizendo: Billy Graham, eu não quero te usar para que tu simplesmente venha incendiar uma nação. Eu posso fazer você muito maior do que John Wesley, que tu não vai incendiar apenas uma nação, mas você pode incendiar várias nações. O que o Senhor está nos mostrando aqui através, irmão, desse povo, é que se houvesse um despertar deles, em uma busca por Deus, o que Ele tinha para revelar era muito maior do que aquilo que eles já tinham presenciado. O que o Senhor está nos despertando é que nós não podemos viver de lembranças ou de saudade de um tempo bom. O Senhor está nos despertando para nós vivermos o hoje intensamente, a glória que há de se manifestar hoje, porque o que Ele tem reservado para hoje é muito maior do que o que Ele derramou no passado. O que o Senhor está nos despertando hoje, se eles foram cheios no passado e fizeram diferença no seu tempo, você pode fazer muito mais no seu tempo, porque eu nunca derramo a mesma glória com a mesma medida no mesmo lugar. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos, de sermos muito mais cheios, intensos, alcançar mais gente do que aqueles do passado alcançaram. A história bíblica nos diz que em 60 anos, o mundo ele foi evangelizado. O mundo antigo foi evangelizado em 50 anos, ou em 60 anos. E quem evangelizou? A igreja primitiva, os pais da igreja. Com 60 anos, eles tinham ouvido o evangelho. E eles não tinham carros luxuosos, eles não tinham um celular com a internet, eles não tinham veículo de comunicação, rádio, televisão. Eles não tinham. E nós estamos vivendo no século 21, onde nós temos uma abrangência muito maior pelos meios de comunicações, e ainda tem muitas nações que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. E aí nós venhamos pensar, irmãos, que nós seremos muito mais cobrados do que aqueles do passado. Vocês sabiam disso? Que nós vamos ser cobrados muito mais do que eles, porque eles evangelizaram o mundo antigo sem nenhum meio, sem nenhum veículo de comunicação, e nós temos tudo à nossa disposição. E aí, como é que fica? O que o Senhor está mostrando para esse povo aqui, irmão, no seu tempo, é que eles não deveriam viver de saudade. É que eles não deveriam viver numa lembrança de uma glória que foi intensa no primeiro templo. O Senhor está despertando ele para algo maior, para algo muito mais volumoso, grandioso, poderoso, muito mais impactante. Porque o versículo de número 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que é que o Senhor está dizendo aqui. Olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se aqueles que não conseguiram ver a glória do primeiro templo, não fiquem tristes, porque vocês não contemplaram, porque a glória que derramarei neste lugar será algo tão inesquecível para vocês, que vocês não sentirão falta da glória do templo passado, porque a glória que ele vai derramar naqueles dias, ela é mais intensa, é maior, é mais impactante do que a do passado. E nós provamos a glória do segundo templo. Aqui, parte dessa glória foi derramada. Você sabe quando foi que essa glória, ela
chegou na sua plenitude, na sua completude, com uma abrangência maior, que o Senhor está falando aqui? Em Cristo Jesus. Quando Simeão foi conduzido pelo Espírito Santo ao templo, o Espírito Santo disse para Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo, antes de ver a redenção de Israel. E quando Simeão desce ao templo e ele vê o menino Jesus ali, ele pega nos braços o menino e louva o nome do Senhor. E ele disse assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque eu vi com meus próprios olhos a tua salvação. Ali, irmãos, está se cumprindo a glória do segundo templo. Ela é muito mais abrangente. Ela é muito mais intensa, ela é muito mais gloriosa, porque nós estamos vivenciando isso até hoje. Nós estamos presenciando até hoje a glória da segunda casa. Hoje eu e você, nós temos a oportunidade de desfrutar desta glória. Você sabe por quê? Porque Jesus está aqui. A glória da segunda casa está aqui. E o Senhor está trazendo renovo sobre as nossas vidas. O Senhor está trazendo uma nova proposta, uma nova visão para as nossas vidas. Nós estamos trilhando um caminho que nos leva a cada dia uma perfeição diante de Deus. Porque a glória da segunda casa está em nós. O Senhor está em nós e eu posso todos os dias refletir esta glória, manifestar esta glória, falar desta glória, revelar esta glória para aqueles que ainda não conhecem, porque até hoje esta glória ela pode ser transmitida para os outros. Não ficou apenas restrita a um tempo, mas ela chegou ao nosso tempo. Cristo está em nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a proposta. Olha a aliança que ele fez com aquele povo. Agora a própria Bíblia diz: como será de maior glória a manifestação do Espírito? Não é isso que Paulo fala para os irmãos de Corinto? Como será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando, irmãos, que a glória da segunda casa nos alcançou e ela é de maior glória o ministério do Espírito, porque ele está em nós. E nós não vivemos momentos de alegria, nós não vivemos momentos de avivamento. Nós somos avivados. Porque as pessoas confundem avivamento com barulho. Avivamento é você viver intensamente a Cristo, louvando, pregando, discipulando, sabe? Instruindo as pessoas, aconselhando. Isso é avivamento. Isso é avivamento. As pessoas confundem avivamento com barulho. Avivamento é isso. Viver intensamente a Cristo. É você estar todos os dias ligado em Cristo, buscando a presença, falando do amor dele, transmitindo essa verdade, conscientizando as pessoas que elas precisam tomar decisões. Isso é avivamento, irmãos. É a gente fazer de cada momento. Eu sempre faço isso. Cada momento que eu vivo, eu não dispenso a oportunidade. Se chega alguém, precisa, eu falo. É isso que Paulo fala. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Uma vez eu achei muito interessante um testemunho de um pastor, que ele disse que tirou férias. E foi para um lugar muito reservado. Tinha poucas pessoas. Ele disse que estando lá naquele ambiente, descansando, disse: Senhor, eu vou tirar aqui no mínimo um mês de folga. E de repente alguém reconheceu ele.
e disse: pastor, como vai? Tudo bem? É o senhor que está aqui? Ele disse: eu não acredito. Tentando me esconder e me acharam. Ele disse: olha, nós estamos com uma festa na nossa igreja ali, eu quero convidar o senhor. E ele foi assistir um culto. E o pregador falta. Agora imagine, ele está lá no culto, o pregador da noite faltou. Aí o pastor disse: o pregador, o preleitor da noite, não pôde vir. Mas vocês não vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Está nos visitando esta noite, pastor fulano de tal, e ele vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Ele disse: embora que eu queira me esconder, mas eu não consigo. Porque ele foi escolhido para isso, irmãos. Paulo fala: prega a tempo e fora de tempo. Até quando você está de férias, você fala a respeito de Jesus, porque Jesus não tira férias das nossas vidas. Então, aonde você está? Mas você diz assim: eu não estou na igreja, mas você está lá no teu trabalho. De vez em quando chega uma pessoa e diz: me explique isso. Eu estou passando por isso. Quando você menos espera, você está evangelizando aquela pessoa. Porque é algo que está tão intrínseco na tua vida. Isso, irmãos, é a glória da segunda casa que está em você. Ela é muito mais profunda, ela é maior, ela é mais contagiante do que a glória do primeiro templo. A glória do primeiro templo ficou restrita a um lugar e uma data. Mas a glória do segundo templo não. Até hoje, nós provamos desta glória, nós anunciamos esta glória. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.